Ah, PEC 37, sou a favor ou contra, PEC 33, sou a favor ou contra. O que a gente está percebendo é que as pessoas vão para essas manifestações e elas nem sabem o que é. O que significa. Né? O que significa exatamente então, não precisa nem ser daqui a pouco, pode ser agora mesmo, doutor. A gente já pode falar um pouco sobre as PECs. Sim. O que são as PECs para a pessoa que não sabe e quais são as mudanças que essas PECs podem gerar para a nossa nação, se forem ou não aprovadas? Eu vou começar fazendo o comentário que eu já fiz aqui, do desconhecimento da sociedade, muitas vezes, sobre o que está sendo defendido ou atacado. Outro dia eu vi uma entrevista de um manifestante. Não, eu sou contra a PEC 37, porque é um absurdo aumentar 37 centavos na passagem de ônibus. Puxa vida, a PEC 37 não tem nada a ver com o aumento de 37 centavos, ou 20, ou 10 centavos, que seja, em passagem de ônibus. Então, isso é um retrato fidedigno do desconhecimento das pessoas. Primeira coisa, o que significa essa sigla, PEC? Né? É proposta de emenda à Constituição. A maior lei que um país tem é a sua própria Constituição. Então, obviamente, se você quiser alterar essa Constituição, o caminho correto é através de proposta de emenda à Constituição. É a PEC, que tem uma série de regras a serem cumpridas. Então, se você abrir a nossa Constituição no artigo 60, ao longo desse artigo 60, tem todas as regrinhas que falam, olha, precisa de tal quórum, não pode mudar tal assunto e assim por diante. Então, lá bem colocado nesse artigo 60. Respeitado esse artigo 60, pode-se aprovar a PEC que for mais conveniente no jogo político. Obviamente que essas propostas de emenda à Constituição, uma vez que elas se transformam no que nós chamamos de emenda à Constituição, que é a mudança do texto constitucional, ainda podem ser analisadas pelo Poder Judiciário. Então, mesmo o Congresso aprovando, se o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, entender que as mesmas são inconstitucionais, elas podem cair. A PEC 37, que é a grande polêmica, a vedete da situação toda, ela foi proposta, aí tem várias leituras. Na leitura do texto dela, coloca de forma clara que o poder de investigação caberá às polícias judiciárias. O que é polícia judiciária? No caso da Constituição brasileira. No âmbito federal, a Polícia Federal, e no âmbito estadual, as polícias civis. Então, a investigação criminal contra qualquer pessoa seria feita por essas instituições e o processo de acusação pelo Ministério Público. Então, a parte de apuração do inquérito pelas polícias judiciárias e a acusação processual do Ministério Público. O que acontece hoje? Hoje, o Ministério Público também faz essas investigações, em alguns casos, não em todos, mas em alguns casos o próprio Ministério Público faz esta apuração. Seria até as CPIs também, não, se enquadram aí? Não, a CPI não. A CPI na verdade, é um âmbito mais de natureza parlamentar, né? Tem natureza criminal em alguns casos, mas feito pelos parlamentares. Continuaria tendo a CPI normalmente. A CPI não tem poder de aprisionar, de julgar alguém? Não. É só investigação? Só investigação e uma vez apurados os fatos, transfere para os órgãos competentes para o devido processo, por exemplo, o próprio Ministério Público. Perfeito. Então, é dessa forma. Quem defende a PEC 37 entende que em nenhum instante a Constituição deu poder ao Ministério Público para fazer essa investigação. Na seguinte lógica, quem processa alguém criminalmente não deveria trabalhar no inquérito porque poderia desvirtuar o inquérito em favor da acusação. Então, é importante que dois órgãos separados façam isso. Quem é contra a PEC entende que o Ministério Público hoje tem um papel institucional extremamente importante e mais isento que as polícias judiciárias, civil, federal, quaisquer que sejam. Então seria ruim tirar do Ministério Público esse poder. Olha, o que eu sinceramente recomendo? Se você for a favor ou contra, primeira coisa, estude muito o que está em jogo. Não acuse uma pessoa simplesmente porque, que absurdo você ser a favor ou contra a PEC. Estude e faça um debate técnico, né, político em torno disso. Segunda coisa, vou ser muito sincero e escrevi sobre isso esses dias. Essa discussão, se vai para o Ministério Público, se fica no Ministério Público, se vai para a polícia, Ministério Público e polícia são estruturas do poder público, Estado. E em nenhum momento, nem o Ministério Público e essas estruturas de polícia estão discutindo qual é o papel do cidadão comum de acompanhamento desses inquéritos. Porque o Ministério Público pode errar
e temos provas de erros em inquéritos, tal qual a polícia também pode errar. E quem paga por esses erros? O cidadão comum. Então, mais importante do que falar se vai ficar aqui ou vem para cá, tinha que ter aí sim uma PEC para o cidadão comum ter o direito de acompanhamento, em alguns casos, desses inquéritos, exatamente para denunciar erros grosseiros e injustiças cometidas contra esses cidadãos. E isso efetivamente não acontece. Nós temos vários erros judiciais para o bem ou para o mal, né, e eles acontecem, e que o cidadão comum paga por isso. Então, eu acho que uma discussão que eleva o debate é rediscutir esse papel do cidadão. E a PEC 33, eu acho ela, você que está aí nos assistindo, ela é muito mais perigosa, essa sim, do que essa PEC 37. Que a 33, sabe o que ela fala? Abre a possibilidade do Congresso Nacional mudar decisões judiciais feitas pelo Supremo. Isso é um absurdo. Com certeza. Né? Isso aí é que não pode ser aceito em hipótese alguma. Então a PEC 37 já tem os seus problemas, mas a 33, que ninguém está falando dela, ninguém está levantando a bandeira dela, ela é muito mais perigosa para a sociedade brasileira do que qualquer outra coisa. Você está em tramitação. Está em tramitação. Teve uma grande polêmica há um mês e meio atrás. A polêmica morreu, jogou-se a polêmica em cima dessa 37 e, na verdade, a 33 está indo. O foco está sendo a 37. Você acha que o foco principal na PEC 37 seria porque a população está fazendo uma leitura que é a seguinte: a PEC 37 é uma ameaça para que a corrupção se alastre cada vez mais. Seria isso? Faz essa leitura que é a PEC da impunidade. Né? Ela foi apelidada dessa forma. Não, se ela for aprovada, cria-se impunidade. Na verdade, esse raciocínio é um raciocínio meio torto. Porque se você está falando que cria impunidade, então você está falando que a polícia sempre vai ser corrupta. É isso. Porque, na verdade, a PEC, tecnicamente, está transferindo para a polícia de forma exclusiva a investigação. Então, falando, não, a polícia não pode investigar porque ela é corrupta e o Ministério Público não é. As coisas não são assim. As instituições são maiores que aqueles que comandam as instituições. Então, tem os corruptos em qualquer lugar. Qualquer lugar. Em qualquer lugar, em qualquer instituição. Também no Ministério Público. Então, na verdade, o mais importante não é essa discussão se vai para um lado ou para o outro. É o cidadão ter mecanismos reais de eventualmente denunciar essas corrupções, esses erros na formação do inquérito e ter um respaldo por trás, o que hoje isso não existe. Esse é o problema maior. Na verdade, então, a gente vê com essas manifestações que o povo foi para a rua, as pessoas estão querendo participar dos movimentos, então agora seja a hora, talvez, doutor, de incentivar essa participação popular também dentro do acompanhamento desses processos. Exatamente, essa que é a ideia. E na luta a favor ou contra a PEC 37 ou 33, o importante é que você se manifeste. Na verdade, a PEC 33 é que é perigosa, como o doutor Bruno já disse aqui pra gente, talvez isso que a Luciana colocou sobre esse medo de que a impunidade reine, que a impunidade se mantenha, esteja firmado, né, o risco seja a PEC 33, na verdade. Sim, com certeza, porque você às vezes vai ter decisões judiciais muitas vezes acertadas, o Supremo, claro que o Supremo também pode errar, e vai ser mudada a decisão apenas por vontade política, sem nenhuma análise técnica da discussão. E isso é muito perigoso. Né? Então, o que eu insisto muito, né?